Noite, boa noite. A internet caiu aqui na Boa hora que noite. tá falando. Deixa eu só compartilhar já aqui. E aí, vocês estão bem? Tudo certo? Eu tô bem. Tô bem. Agarrado aqui com o TCC. Artigo, né? E aí, cara? O que tá acontecendo com esse artigo aí? Tá saindo já? Nossa, tá agarrado demais, bicho. Mas tô Pô, tentando, né? Vamos ver. os alunos de TCC lá da metodologia são tudo enrolados. Eles falam. Corrige o trabalho com eles dentro da sala de aula. Quando passa outro dia, eles não fizeram nada. Às vezes tá com a mesma dúvida, né? Amanhã é sábado. Sábado talvez eu vou fazer uma aula com eles. Qualquer coisa eu jogo o link lá pra vocês na sala. Pô, isso é uma boa. Entram, se vocês quiserem. Beleza? Deixa eu perguntar, professor, aproveitar que a aula não começou ainda, Uhum. sobre esse artigo mesmo. A introdução, por exemplo, ela vai ser em texto corrido mesmo, um parágrafo, ou tem que ser vários? Cara, a ideia é que sejam vários parágrafos, que vocês tenham aí, seja separado, né? E vocês consigam fazer por meio da divisão por texto, né? Então, é É, porque o eu, artigo que ma- eu tenho aqui, que o professor mandou pra gente, né? Aham. Aí fala assim, introdução, apresentação do assunto do artigo em um único parágrafo corrido. Não, cara, não. É separado, separadinho. Aí, aí tá pedindo até que faça pelo menos 2 folhas, né, de introdução. Assim, é, pelo Nossa, é menos estranho pra para caramba. poder fazer como 2 folhas. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um exemplo, né, que até uso lá nas aulas, porque esse menino aqui tirou 9,8, acho, nota final. Fazer assim, ó, você vem aqui, coloca o título aqui em cima, o trabalho final que vocês vão ter que entregar lá, né? Título Uhum, aqui em cima, o nome do professor que está da disciplina, e aí você vem colocando os tópicos. Tá vendo que a introdução tá separada, ó? Separada sim. por 12 PT, tá? Na hora de você colocar lá no texto, né? Você pode colocar o texto separado por 12 PT. Espaço, né? 2 pontos. Aí escreve a introdução, pelo menos de 2 páginas, justamente isso aqui, ó. Faz uma página, 2 páginas, né? Com os tópicos. Entendi. Coloca uma introdução que seja bem referenciada e tal, depois você vem apresentando a justificativa do tema. Qual que é a ideia? Aqui você apresenta a base. Normalmente você está falando lá sobre vibrações, você vai apresentar todos os problemas recorrentes, a área em que vibrações se inserem, né? E aqui na justificativa, você vai pegar um desses temas principais aí da área que você está tratando e você vai funilar aquele tema que é crucial para o seu trabalho. Então, a justificativa tende a ser um pouco menor, né? Que você já Hum, apresentou em cima e faz essa representação. Depois, você vem traz a delimitação do tema. O que vai ter que ser a delimitação do tema? Você vai falar dentro daquele escopo que você está trabalhando, que você está querendo fazer o projeto, aonde o seu trabalho vai se encaixar. Pensa na delimitação do tema como se fosse uma barreira. Você vai colocar uma barreira. Opa, eu quero fazer isso aqui dentro desse escopo. Então, tudo que tiver fora não me interessa. Se você estivesse trabalhando aqui com a ideia de fontes de energia, alguma coisa assim, estou falando sobre energia solar, por exemplo, vou trabalhar com eficiência, então seria só eficiência. Eficiência do painel, não necessariamente comparação com outras fontes. Aí você coloca essa delimitação. Aí arruma um problema, né? Problema da sua pesquisa e depois os objetivos. Aí, só lembrar para todos aí, né, enquanto o pessoal vai chegando, para a gente ter pelo menos as 10 pessoas aqui, porque hoje, para dar a ideia, né, do exercício junto, o objetivo geral, sempre começar com o verbo no infinitivo, então usa lá desenvolver, aplicar, analisar, né, uhum. diagnosticar, mapear, e um único verbo, né? O objetivo geral não fala. O objetivo geral desse trabalho já joga a palavra direto. O objetivo geral é desenvolver um aplicativo que forneça trajetos de ônibus com base nos pontos de origem e destinos fornecidos pelo usuário. Pronto. Esse é o objetivo. Cria os objetivos específicos e vem jogando a hipótese. Aí a hipótese, o que você faz? Pega o seu problema, né? E verifica a partir do seu problema se o seu objetivo consegue alcançar, né, ou minimizar esse problema aqui. Então você vai lá e junta as duas coisas e faz uma hipótese fechadinha. Aí acaba a sua introdução. A sua introdução é isso, né? Esse aqui seria um exemplo aí de introdução.
Aí você viu que a introdução deu Não 4 é para páginas. você entender, não. Do problema de pesquisa para hipótese. Problema de pesquisa? Para hipótese, quando vai formular a hipótese. Não, então, ó, você tem um problema. Qual que é o problema do cara aqui, ó? Com o auxílio de um aplicativo com informações de tráfego e ambiente, é possível auxiliar os usuários a embarcarem nos ônibus com as melhores rotas para o destino final. Esse é o problema. Ele definiu que esse aqui é o problema. Aí, a hipótese que ele vai fazer, ele quer desenvolver esse aplicativo aqui, né, para poder conseguir resolver os problemas que ele colocou aqui na base. Então, ele vai juntar o objetivo dele com o problema da pesquisa. Aí, na hipótese, ó, utilizando o aplicativo, o usuário será capaz de informar sua localização atual para que seja visualizado. Então, aqui, você fala, olha, se eu fizer isso, se for tomada essa decisão, é possível melhorar isso. A hipótese é como se fosse, de fato, a constatação final do seu trabalho lá, do que você quer encontrar. Só que aqui na hipótese, você não precisa de indicar o seu objetivo, né? Você faz uma logística aí para você conseguir fazer o amarrado direitinho aí dessa ideia do trabalho, entendeu? Ok. Mas Obrigado, professor. é mais ou menos isso, assim, deixa eu ver aqui se eu tenho outro. Sua aula de sábado você vai fazer que horas? Cara, eu não decidi ainda não, porque eu primeiro tenho que corrigir um monte de coisa, né? Aí não são, mas provavelmente eu vou fazer entre 4 ou 6 horas, 4, 6, por aí, de tarde, para poder dar tempo de deixar o pessoal, todo mundo, né, o pessoal que trabalha de manhã, alguma coisa assim, o pessoal conseguir entrar. Melhor à tarde mesmo, professor. Mas o senhor compartilha o link com a gente também? Mando sim. Tem uma galera. Aí o bom é que quando a galera vai resolvendo, né, vocês vão vendo e vão pegando, né, as coisas que pode ser útil aí para a base, né? Beleza. Aí, por exemplo, ó, essa última aula que eu dei agora terça-feira, eu corrigi até esse trabalho aqui. Esse aqui não está corrigido agora não, mas eu corrigi ele na aula. Corrigi não, né? Dei a ideia para o aluno. Na hora que o cara está fazendo, todos os alunos, eu estou tentando deixar eles nessa ideia aqui, né? De ter um fluxo contínuo, o mesmo tipo de formatação e tudo mais. Aí, por exemplo, aqui na justificativa, ó, esse cara aqui quer utilizar a correção de fator de potência por meio da inclusão de bancos de capacitores em um hospital. Então, na justificativa ele fala, né, que melhorar, utilizar essa correção pode dar um retorno financeiro melhor. Aí no problema dele, ele vai e apresenta, cadê o problema da pesquisa? Esse aqui ele não tinha nem colocado o problema ainda. Na hipótese aqui no final, ele vai lá e joga aqui, ó, a implementação de um projeto piloto de banco de capacitores, Hospital Evangélico de Urgência e Emergência. Aí ele ficou com dúvida, né? Permite ou permitirá fazer a correção do fator de potência da instalação elétrica exigente em níveis mínimos para o órgão regulamentador. Então, a hipótese, você afirma que você vai fazer, então permite fazer a correção. Nem sempre uma hipótese ela é verdadeira. A hipótese é justamente você testar. No final da minha pesquisa, eu quero verificar se isso aqui é verdade ou não. Então, você afirma o coração da sua pesquisa, você vai colocar na hipótese. Olha, será que se eu fizer isso, eu consigo melhorar esse procedimento? Será que se eu aplicar as técnicas lá como é o nome daquela? Manutenção preventiva no processo A e B, eu vou evitar a utilização da manutenção corretiva com mais frequência? Pronto. Aí você elabora a sua hipótese. Então, a hipótese, no final, é reafirmar tudo que você já fez, né? É legal porque vocês conseguem fazer isso e fechando isso bem alinhadinho. Beleza? É bem voltado à manutenção de ativos, né? É voltado para, dependendo da área, né, para vocês conseguirem fazer essa abordagem aí. Dá para fazer metodologia junto com a matéria do TCC final. Cara, Diego, eu não sei, cara. Tem que pedir, velho. Tem que pedir, mas tenta fazer. Eu sei que você tá apertado, mas tenta utilizar esse tempo aí para poder, mesmo que você entregue depois, né? Pedir para poder não precisar de você ter isso aí, entendeu? Ter que fazer isso. Vamos tentar conversar lá em off e tentar ajudar aí com o que for preciso, tá bom? Mas não desiste não, pô. Dá para poder fazer sim. Nem que a gente tem que enrolar um trabalho aí.
de fazer um trabalho que dê para você passar e depois você aplica aí no 2 de forma o trabalho de fato que você quer. Tá bom? Depois você me procura lá em off. Pessoal, boa noite a todos. Eu passei o trabalho para você semana passada, né? Acho que muitos alunos aqui já têm até nota para passar. Eu vou postar a nota de vocês hoje, tanto é que depois dessa aula de vocês, eu cancelei a segunda aula para poder terminar a correção do trabalho de vocês e postar. Então, eu vou postar a nota de vocês, que é que está faltando hoje. Parte dela eu já terminei de corrigir, a outra parte eu vou terminar agora quando a gente acabar a aula. Mas ficou faltando um tópico de transistores para eu passar para vocês conseguirem fazer parte do trabalho, né? Como o core que está pequeno, só tem 8 pessoas, eu vou passar a base, depois eu espero que os alunos assistam para poder fazer o trabalho, né? Para não deixar em branco a questão lá do trabalho de vocês. Se for necessário, no sábado a gente se vê e faz uma discussão aí também mais geral, ou caso a gente faça a introdução hoje, depois a gente retome aí na próxima semana com algum outro conteúdo, tá bom? Então, a ideia básica que a gente tem para poder falar é que agora tem um novo componente. A gente já tinha estudado o resistor, a gente já tinha estudado o indutor, capacitor, a gente tinha estudado tudo isso. E agora a gente introduz esse novo componente que é um transistor, né? E aí fala assim, ó, a partir desse novo componente eu consigo trabalhar com um elemento que fornece, ora uma componente de funcionar como resistor, ora ele funciona como se fosse uma chave. Então é como se eu tivesse a possibilidade de usar um sistema que pode chavear um circuito qualquer. Então a ideia do transistor é justamente funcionar como uma válvula. E válvula vocês conseguem, né, ter uma abordagem maior, porque o próprio curso de vocês tem mais ideia como a gente está trabalhando com esse tipo de sistema. Então a gente imagina agora uma válvula em que eu consigo controlar o fluxo de corrente que passa para o meu circuito. Eu tenho um circuito elétrico, muitas vezes quando a gente está trabalhando com circuitos elétricos, a corrente ou passa de um ramo para o outro com um valor já fixo, né? E aí agora a gente tem essa componente que é justamente o transistor que permite que a gente faça um ajuste. Assim, olha, nesse momento eu preciso de um valor a mais de corrente, nesse momento eu preciso de um valor a menos de corrente. Então a gente consegue fazer esse ajuste bem gradual para poder estar trabalhando com esse tipo de elemento, com essa válvula, né? Essas válvulas, esses transistores, né? São componentes bem pequenininhos, são componentes que podem ser desde da ordem aqui micro, né? Para poder serem compostos aí os elementos que fazem parte dos computadores, os elementos que são analógicos de maneira geral, até elementos maiores quando a gente está trabalhando com a eletrônica de potência, né? Quando a gente está trabalhando com circuitos que acionam sistemas mais potentes, sistemas com altos níveis de tensão e corrente. Então, a base que a gente tem como elemento é trabalhar com um sistema, uma ferramenta agora, né? Essa ferramenta ela vai ter 3 conexões. O resistor só tinha 2, o capacitor só tinha 2, o diodo só tinha 2. Todos os elementos que a gente viu até agora, geralmente só tinha 2 perninhas, né? Só tinha 2 conexões. Agora, o transistor ele vai ter 3 conexões, né? Essa terceira conexão é justamente a conexão que eu vou conseguir fazer o ajuste do quanto de corrente eu preciso de injetar para o meu circuito ou não. Então, esses 3 terminais do circuito se chamam base, coletor e emissor, e são eles que vão compor aí o sistema como um todo para a gente ter a representação aí do trabalho no geral, né? Assim, eu até falo, né? Porque às vezes a gente está trabalhando com esse tipo de sistema e não vê que a mecânica tem a aplicação direta de tudo isso. Nos TCCs, para vocês terem noção, esse semestre mesmo eu orientei 2 grupos da elétrica, acho que 4 da mecânica, né? De TCC 2, que é o trabalho de conclusão de curso. E a galera só começa a perceber realmente que a gente consegue casar os segmentos, casar as áreas, quando vocês de fato se incorporam aí no ambiente de levar para frente o desenvolvimento de um trabalho mais amplo, onde a gente consegue fazer esse tipo de absorção dessa tecnologia, né? Desse elemento que vem a se chamar aí transistor de junção bipolar, que a gente vai comumente chamar de TBJ. Existem outros tipos, né? Existem transistores de efeito de campo também, que são os MOSFETs e JFETs. E aí a gente pode se perguntar, professor, qual que é a diferença então desse TBJ que a gente vai ver na aula de hoje, que tem lá no exercício de vocês, para o MOSFET e o JFET, né? O TBJ clássico que vocês encontram em qualquer lugar aí para aplicação
desde a mais simples até a mais complexa do controle dos níveis de tensão e corrente, o acionamento que ele faz é baseado em níveis de corrente. Então, é como se eu tivesse uma torneira e eu conseguisse fazer justamente esse acionamento para poder configurar o nível de corrente que eu vou fornecer para o meu circuito. Já o MOSFET, que é esse segundo circuito que vocês podem vislumbrar aí em um momento na vida profissional de vocês, ele faz a configuração justamente pelos níveis de tensão. Então, eu configuro o acionamento por variação dos níveis de corrente, o outro eu configuro o acionamento por variação dos níveis de tensão. JFET o JFET e o MOSFET são tensões e o próprio TBJ a gente faz acionamento por meio de corrente. Então, a gente configura como se fosse o próprio material do diodo lá, só que agora a gente tem duas possibilidades de formação. O que a gente chama de NPN ou o que a gente vai chamar também de PNP. O que significa isso? Eu consigo fazer uma dopagem de um material, né, que faz a representação aí de ter uma carga mais positiva, ou seja, um elemento que tem perda na última camada aí, de representação dos elétrons, e aí eu tenho um elemento que é mais positivo. Como conecto essa camada por meio de uma junção, né, com um elemento que é mais negativo, né, um ânion aí com uma representação onde eu consigo imaginar que esse elemento tenha o ganho de elétrons, e associo esse elemento a um terceiro elemento que também recebe aí a formação de elementos mais positivos. Então, se eu penso assim que eu tenho uma camada de elementos negativo, positivo e negativo, né? Ou positivo, negativo e positivo, eu posso imaginar que esse elemento aqui no meio, essa camadinha aqui no meio, ela está servindo de barreira para essas outras duas. Se eu tivesse pensando aqui num fluxo, né, de passagem de elétrons, seria justamente eu colocar uma barreira, onde para eu conseguir acionar ou desacionar essa barreira, eu vou ter que fazer algum tipo de comando, vou ter que direcionar algum tipo de comando para esses elementos. E aí a gente costuma se funcionar dessa forma que vocês podem ver aí. Eu tenho um componente que ele é representado agora da forma como vocês podem visualizar. Ele é um componente de 3 perninhas. Ó. Esse aqui vai ser a base, né? Normalmente é o elemento que faz o gatilho, que faz o controle aí do quanto de corrente que eu vou ter de acionamento, que está sendo representado aqui pela própria torneira, né? Ó. Aqui eu vou ter o coletor, que é o elemento que vai receber os níveis de corrente. Lembrem do coletor de coleta, né? Eu estou recebendo de um nível de uma fonte um valor de corrente. E a partir daí eu tenho um emissor que vai indicar a passagem, o fluxo de corrente por meio desse elemento. Então, o emissor seria justamente esse ralo aí que está recebendo o fluxo de água que sai da base, proveniente que faz o controle justamente do coletor, né? Quanto maior for a abertura da base, quanto maior for o direcionamento dessa base, maior vai ser o fluxo de corrente, nesse caso de água que sai da torneira e corrente que sai do próprio elemento aqui. E assim eu consigo fazer o controle aí dos níveis de tensão e corrente no meu circuito. Tá. Então, professor, já sei que esse comportamento básico é justamente a gente conseguir trabalhar em cima dessas 3 junções, que era o elemento PNP, e em cima dessa base, que é esse elemento aqui, ó, eu consegui romper essa separação aqui que eu tenho do material, que é o próprio coletor, né, para o emissor. O único elemento que separa esse material N do material N aqui é esse material P, que é justamente essa correntes lacunas que eu tenho aí para minha representação. Então, a base, que é o elemento que a gente tem de controle, ela é um pouco mais fraquinha, ela é um pouco menor em relação à dopagem, né? Eu deixo ali como se fosse uma camada fina para poder conseguir romper em algum momento quando eu precisar de fazer a condução do meu circuito. Mas não necessariamente eu tenho isso a todo instante de tempo, né? Não necessariamente eu tenho essa condução a todo instante de tempo. Isso vai depender do circuito e da forma como eu estou trabalhando. Independente disso, né? Eu tenho aqui a minha formação, que vai ser um circuito, que agora, deixa eu ver se a câmera está funcionando aqui para cá. Jogar assim. Eita. Câmera.
assim. Eu vou ter esse elemento agora, que é justamente formado por uma base, né? A partir daqui eu tenho a presença de um coletor e aqui um emissor. A setinha da emissor a gente né, até indica como sendo aqui eu vou ter o fluxo de corrente saindo. Então, a partir desse elemento aqui, se você tiver uma fonte aqui, você vai estar acionando a passagem de corrente por aqui, que vai tender a vir por aqui. Só que essa corrente só vai seguir o fluxo se eu tiver o acionamento por meio desse comando aqui, que é a nossa base. Então, eu tenho base, tenho emissor e eu tenho coletor. Base, emissor e coletor. Isso aqui seria o desenho típico aí de um TBJ, né, que a gente trabalha aí no ramo da eletrônica, principalmente quando a gente está fazendo acionamentos aí de qualquer material que precisa desse tipo de comparação. Então, se eu tenho aí a representação do PNP, eu também posso ter a representação do NPN. Qual é a diferença desses dois elementos? É apenas na formação que eu vou ter do material. Às vezes eu tenho uma característica mais específica, que eu preciso de ter um material que é traz aí uma característica mais de um ânion, né? E aí eu tenho uma formação do NPN. Quando eu preciso de ter uma representação mais para um CAT, eu vou lá e trago a minha representação por meio do PNP. Então isso vai depender justamente da forma como eu estou trabalhando, mas independente disso, né, eu vou ter essas junções formadas aí pela forma como eu trabalho com o material indicado em cada um dos sistemas que vocês estejam analisando. Então, tá, professor, já sei que é o novo material, já sei que isso aí pode servir para a gente como acionamento. E aí, o que isso vai influenciar para a gente na nossa busca, né? Deixa eu ver se eu tenho já de cara aqui um exercício, se eu já passo o outro. Dado aplicada, aula, TBJ. Aqui. Ver se eu tenho uma lista aqui. Trabalho. Ixi. Bom, que deve ter no slide aqui um exercício. Então, a gente tem essas duas construções aí do NPN e NPNP, que é justamente esse caso aqui dessa representação, né? E eu posso estar trabalhando com os dois elementos de forma polarizada ou inversamente polarizada. Eu vou passar para a representação do circuito, que aí vocês podem entender como se fosse a formação que vocês já têm aí no exercício de vocês, né? Então, se eu trabalho com essa ideia principal aqui do circuito trabalhando com TBJ, eu sei que hora eu vou ter uma corrente que passa por esse ambiente aqui, ó, e aí eu vou ter essa corrente que tem o caminho do fluxo passando pela base, coletor e emissor, e o controle da base vai dizer se eu vou ter aqui um interruptor aberto, ou seja, eu vou ter uma chave aberta que não permite a passagem de corrente, ou se eu vou ter uma chave fechada em que eu tenho, de fato, a passagem da corrente do ponto do coletor para o emissor. Então, você já sabe agora que quando eu encontrar um TBJ no circuito, em um momento eu posso ter corrente, no segundo momento eu não posso ter corrente. Quando eu não tenho corrente, a gente trabalha numa região de corte. A gente fala que o circuito está trabalhando numa região de corte, o TBJ trabalha numa região de corte. Ou seja, ele está seccionando a passagem de corrente, não está permitindo o fluxo de corrente por aquele elemento. Quando eu trabalho com ele com o interruptor fechado, né, normalmente fechado, aí ele está trabalhando na sua região de saturação. Ele está, de fato, permitindo aí que a corrente passe por esse elemento. Se a gente for fazer uma analogia com isso, então, ó, se aqui eu tenho uma tensão, né, que está fornecendo um nível de energia para o meu circuito, e aqui eu não estou com o circuito aberto, é porque qual que é a corrente aqui em cima? A corrente aqui em cima é zero, né? Então, a corrente IC, o que é IC? Corrente no coletor. Corrente no coletor é igual a zero. Se porventura eu olho para cá agora, ó, do jeito que está aqui, a corrente IC, que é a corrente que passa por aqui, ela justamente vai ser a tensão que eu estou associando ao resistor dividido pelo valor da resistência. Então, quando ele está em funcionamento, se eu não tiver mais nada ali, a tensão VCC, né, dividido por RC, vai ser justamente a corrente IC. Em algumas circunstâncias, eu posso fazer a alimentação por meio de uma corrente, né, auxiliada por uma fonte de tensão. Aí, normalmente, quando a gente trabalha com isso, se a gente for olhar o fluxo de passagem de corrente, eu consigo imaginar, olha, se eu tenho uma corrente vindo por aqui e eu tenho uma corrente vindo por aqui, né? Se eu olhar para esse circuito dessa forma aí, eu consigo imaginar
que nessa configuração aqui, ó, a corrente que sai do coletor chega aqui nesse ponto, se encontra com a corrente que sai da base e desce formando a corrente do emissor. E aí eu consigo falar de cara que a corrente no emissor, que a gente vai chamar de E, né, corrente no emissor, é igual a corrente na base, IB, mais a corrente no coletor, que é IC. Então, essa é a primeira formulazinha que a gente tem que ter como representação dos nossos estudos. Ó, corrente no emissor é igual a corrente na base mais a corrente no coletor. Normalmente, essa corrente da base aqui ela é muito pequenininha. Ela é só uma corrente para se dar o gatilho. Então, em alguns casos, a corrente do emissor, em alguns casos, né, dependendo do valor da corrente do IB, ela pode ser aproximadamente igual à própria corrente no emissor, no coletor. Quando que isso aqui vai acontecer? Quando o IB for muito, muito próximo de zero, né? Quando esse B for pequenininho, 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 aí eu tenho essa formação aqui. Mas, no geral, a fórmula é eu dizer que é igual a IB mais IC. A gente vai guardar isso para a gente discutir quando a gente chegar lá no exercício, mas a gente teria essa primeira configuração aqui. Vamos trabalhar com o primeiro elemento sendo NPN, né? Usar o padrão, mas aí vocês sabem, se eu estivesse trabalhando com o contrário, ou seja, PNP, a gente teria a mesma formação dos elementos que a gente possui, né? Só que invertido aí a polarização desses elementos. Então, olha para esse circuito aqui. Só para isso aqui. Olha, eu tenho uma tensão aqui associada a esse elemento, que é a tensão na base, tem uma corrente B. A corrente B ela passa por aqui, junta com a corrente C, visualiza, né, que eu tenho aqui um tamanho de uma corrente IC muito grande, uma pequena parcela da corrente B se juntando à corrente IC. E as duas correntes, elas formam aqui, de fato, a corrente IE, o que configura aqui o que a gente acabou de discutir, que a gente falou que é igual a IB mais IC. Tá? Então, eu consigo já falar, né, ter essa ideia desse tipo de elemento, e aí a gente chega nessa formação inicial aqui, que é justamente indicar que eu tenho aqui uma tensão, um valor aqui de tensão e corrente, onde eu configuro o meu valor aí dos resistores, das minhas correntes, dados por esse circuito que vocês estão visualizando. Essa configuração aqui é uma configuração mais utilizada, mas existem outras configurações que a gente vai tratar. A principal ideia que vocês têm que ter em mente é que vai existir uma corrente que passa por aqui, né, para a corrente da base. Essa corrente vai se juntar com a corrente que passa por aqui, que é a corrente do coletor, e vai se formar a corrente que vai descer aqui pelo emissor, que vai ser a corrente IE. Nesse início é isso que a gente precisa saber, que é aquela continha. Aí a gente precisa saber o segundo termo. Olha, existe uma representação, além de eu falar da corrente IB e da corrente, que é a corrente IE, é justamente IC mais IB, eu também tenho uma representação que a gente vai chamar de ganho, né? O ganho para a gente do circuito, ou seja, uma representação que vai dar para a gente uma ideia do quanto de corrente que eu quero na saída do meu circuito, ele é chamado de beta. Quem que é beta, né? Qual que é a representação desse beta? Beta, que normalmente nos portais que vocês podem encontrar para datasheet, ou seja, folha de dados dos componentes eletrônicos, ele é representado por um HFE, é a mesma coisa que eu pegar o valor de IC e dividir por IB. Ou seja, quantas vezes a minha corrente IC é maior do que a minha corrente IB. Esse é o valor do beta. Beta aqui. E aí vai ter uma representação que a gente vai chamar do beta, em que o beta ele também pode levar em consideração o ganho que eu tenho aí com relação do emissor para o coletor, que a gente vai chamar de alfa, mas lá na frente a gente retoma esse conceito do beta aí com relação ao alfa. Normalmente o beta ele varia aí de 50 a 400, ou seja, se eu falar que o beta é 50, eu estou falando que o IB, que é a corrente da base, é 50 vezes menor do que o IC. Se eu falar que o beta é 400, eu falo que a corrente na base é 400 vezes menor do que a corrente no coletor. Então, galera, para resumir, para não deixar dúvida na cabeça de vocês, o que a gente precisa saber? Tem um componente agora, esse novo componente, ele tem 3 perninhas, coletor, base e emissor. A base, que é a perninha do meio, vai controlar
o quanto de corrente sai do coletor e vai para o emissor, só que, dependendo do valor que eu coloco de corrente na base, eu vou ter um ganho específico do nível de corrente que vai para o emissor. Ou seja, esse ganho é contabilizado por beta, é a mesma coisa que eu pegar o valor que eu tenho para a corrente IC, que é aquela corrente total do circuito, e dividir pela corrente que eu tenho aí para o acionamento, que é a corrente IB. Então, por enquanto, as coisas que a gente precisa saber é a corrente no emissor é IC mais IB e o ganho é IC sobre IB. Por enquanto, isso é que a gente precisa de gravar. Depois a gente tem nomenclaturas a serem retomadas para qualquer noção que vocês tenham, mas essas nomenclaturas elas não são difíceis de se ter na mente, não. Vamos olhar para o circuito aqui juntos. Olha, eu tenho aqui o resistor que está acompanhando aqui, ó, o coletor, a gente vai chamar de resistor do coletor. Resistor do coletor, que é RC, que é a mesma coisa de resistor do coletor. Então, recebe o nome de resistor do coletor. Tá aqui. Aí eu falo assim, olha, se a corrente passa por aqui, qual que é o nome dessa corrente? Corrente IC. Por que IC? Corrente do coletor. IC, corrente coletor. Aqui não é a base? A gente não falou que isso aqui se chama base? Esse tracinho aqui, esse elemento que está fazendo justamente o ponto central não é a base? Então, a corrente que passa por esse ponto se chama corrente de base. E o resistor que estaria associado a esse ponto? Resistor da base. Se eu tivesse um resistor aqui embaixo, como que ele estaria? Resistor do emissor. Se eu tivesse a corrente ali, corrente do emissor. Aí, se vocês olharem para isso aqui, ó, é tudo intuitivo. Eu tenho 3 perninhas para essa ferramenta agora, base, coletor, emissor. Emissor é sempre o ponto para onde a setinha está apontando, né? Então, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, o fluxo sai daqui e vem para cá. Ele sai daqui, coletor, está coletando a corrente, é que ele está juntando com a base e formando o emissor. Então, se eu for olhar agora para níveis de tensão, ó, qual que é a tensão aqui, ó, desse ponto para cá, né, do mais para o menos aqui? Vocês podem fazer analogia justamente por meio da forma que vocês têm dos elementos aqui do componente. Ó. Aqui não é C e aqui não é coletor e emissor. Então, a tensão aqui em cima é o quê? VCE. Tensão do coletor para o emissor. Se eu olhar daqui para cá agora, aqui não é C e aqui não é B, então a tensão aqui é VCB. Tensão do coletor para a base. E aqui embaixo? Aqui é base e aqui não é emissor, né? Aqui não é B e aqui não é E, então aqui vai ser tensão VBE. Então, tensão VCE é a tensão do coletor para o emissor, do lado de cá. Ó, coletor para emissor. Tensão VCB do coletor para a base. E tensão VBE da base para o emissor. Né? Se eu tenho essa analogia aqui, eu consigo formar quais que seriam as variáveis que eu tenho aí do meu processo aí do TBJ, né? Quais seriam as variáveis que iriam compor esse elemento como primordial para a gente ter a comparação que a gente precisa. Então, toda vez que eu tiver um aumento da base, da corrente de base, eu provoco um aumento na corrente do coletor, que é justamente isso que eu esperaria se eu estivesse trabalhando com isso aqui, ó. Isso aqui não é a base? Isso aqui não é o coletor? Se eu aumentar a base, eu estou aumentando o fluxo de passagem do elemento que eu tenho ali, né, por meio do coletor. Eu estaria permitindo a passagem de um fluido maior, da água ali, eu estaria permitindo a abertura mais contínua. Então, se eu olho agora para o meu componente aqui, como a gente está visualizando, eu falo justamente isso, ó. Um aumento da corrente da base provoca um aumento da corrente do coletor. A corrente da base, sendo bem menor do que a corrente no coletor, uma pequena variação de IB provoca uma grande variação do IC. É a mesma coisa da gente estar lá naqueles chuveiros que tem acionamento aqui quente e frio. Se eu mexer um pouquinho, tá, queima a gente. Se eu mexer um pouquinho, já esfria totalmente. É a mesma coisa que a gente estivesse pensando dessa forma, né? Eu tenho um acionamento fino, que seria a corrente base, mas por ela ser pequena, qualquer ajuste, por menor que seja, vai provocar uma grande modificação aí na corrente do coletor. Isso significa que a variação da corrente no coletor é um reflexo ampliado da variação da corrente na base. Por que a gente está falando isso? Porque olha só, se eu pego IC aqui e eu diminuo esse valor de IB, isso aqui vai ficar alto, né? Pega 1 e divide por 0,1, a 10.
Pega 1 agora e divide por 0,01, dá 100. Já aumentou muito, né? Então, se eu for levar isso aí em consideração, eu já consigo ter esse reflexo. Eu tenho, de fato, um elemento que pode ser imaginado como se fosse uma válvula, um controle. Tem ali o acionamento. Quando eu bato aqui para poder fazer esse acionamento, eu estou automaticamente fazendo a alteração do segundo elemento. Então, eu posso trabalhar com esse elemento de corrente alternada, posso trabalhar com esse elemento de corrente contínua, né? Posso ter essa representação aí para o nosso tema, mas se eu tenho uma variação do acionamento aqui dado por IB, eu vou ter um acionamento correlacionado aí para IC, mantidas as proporções, né? Apesar de eu ter um acionamento diretamente ligado, eu sei que o valor da corrente IB é muito pequenininho em relação à corrente IC. Então, se eu vou, deixa eu chegar na base aqui, né? Se eu tiver levando em consideração isso como resultado, ó, se eu estou colocando uma representação muito pequenininha aqui na fonte, né? Se a gente estivesse falando assim como um amplificador, né? Eu teria aí um resultado muito grande quando eu estivesse saindo aí por meio da passagem desse TBJ. Então, de fato, uma representação que eu tenho para aplicação desse componente é quando a gente trabalha com amplificadores, quando a gente trabalha com elementos que precisam aí de ter níveis de tensão, níveis de corrente, níveis de representação alterados, sem eu precisar de modificar completamente o sistema que eu possuo. Vamos lá, então. Se a gente fizesse agora a análise por meio da abordagem dos circuitos que a gente já possui, esse vai ser o padrão que a gente vai adotar, né? O NPN, que a gente adota como principal, tá? Eu vou saber, então, que o IE, né, é justamente o IC mais o IB, a gente colocou aqui, IE é igual a IC mais IB. E agora tem uma segunda definição aqui, ó. A tensão no coletor e emissor, que é VCE, a tensão que está desse lado de cá, é a mesma tensão daqui, ó, VCB mais VBE. Então, se eu pegar isso aqui e igualar isso aqui, eu tenho os mesmos níveis de tensão. Então, eu posso já afirmar isso, ó. VCE é igual a VBE mais VCB. Ok? Já consigo ir lá e falar justamente esse tipo de pensamento, né? Ter justamente esse tipo de pensamento para nossa abordagem. Quando eu trabalho, então, com a região de corte ou com a região de saturação, né? Ora, o meu elemento vai estar funcionando como elemento de corte, eu não vou ter a passagem de corrente por ele, pelo meu circuito. E ora, ele vai estar trabalhando com um elemento saturado, onde eu vou ter aí a passagem de corrente, então a base não vai estar, de fato, funcionando como um elemento que vai trabalhar como simplesmente fazendo a sexagem lá do meu circuito. Se eu olhar para o componente pequenininho aqui, é justamente isso aqui, ó. Um componentezinho assim, vocês podem encontrar isso em qualquer componente elétrico que vocês encontrem aí no mouse de vocês, né? E vocês vão ter aí essas três perninhas. A perninha do meio pode ser a base, às vezes em algum tipo de componente eles trocam, né? A perninha da frente vira a base, mas justamente essa aqui vai ser a base, aqui vai ser o coletor e aqui vai ser o emissor. E aí colocando isso no circuito, né? Em qualquer um desses componentes, existem N variações quando a gente trabalha com esses componentes eletrônicos, né? Se eu colocar isso aqui no meu circuito, eu sei que eu consigo amplificar a representação que a gente quer para a saída ou não. Então, elementos que podem ser encapsulados de formas distintas, elementos que podem ter mais de uma saída, mais de um tipo de controle, né? E se vocês forem levar em consideração o tamanho, isso aqui, ó, de uma ponta a outra aí para 10 milímetros aí, é bem pequenininho mesmo. Se vocês forem pegar, ele é desse tamanhozinho assim, mas ele consegue ter uma aplicação bem diversa quanto aos níveis de controle. Se eu tenho aí a representação por meio de um datasheet, né? Eu consigo formalizar aí os componentes 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, como sendo aí, de fato, a representação para emissor, base e coletor. Quando a gente vai na prática fazer isso aqui, a gente consegue ter essa ideia, ter o visual do componente para poder conseguir descobrir qual que vai ser o emissor, qual que vai ser a base, qual que vai ser o tiristor. Se vocês acessarem aqui, então, a folha de dados, né, você vai conseguir encontrar essas informações do próprio componente. Mais umas especificações do próprio componente para deixar para depois, caso vocês tenham curiosidade, para a gente conseguir chegar no nosso ponto, que é justamente esse aqui. Então, agora, eu tenho uma informação que é justamente indicar que eu tenho uma tensão de referência, né? Quando eu trabalho aí com uma tensão de alimentação, onde eu posso colocar a própria tensão
VCC para fazer o acionamento da base e do coletor. Posso fazer isso? Pode. E aonde que ficaria a válvula de controle? Ficaria justamente nesse valor do resistor aqui, ó. Dependendo do valor do resistor que eu colocar aqui, eu vou ter um nível de corrente ou tensão associado a esse elemento. E dependendo dessa corrente, eu vou estar variando o acesso que eu vou ter para esse elemento para conseguir fazer a passagem do fluxo de corrente para o emissor. Então, eu consigo ter essa ideia, eu já tenho que ter essa noção que se eu estou trabalhando com a ligação aqui do terminal do meio, essa aqui é a base. Então, a corrente que vai vir para cá, corrente de base. O resistor associado a esse ponto, resistor da base. Se eu olho para a pontinha aqui agora, ó, essa pontinha é o quê? Coletor. Resistor associado a esse elemento, resistor do coletor. Corrente que passa por esse elemento, corrente do coletor. Se eu olho para cá, o nome aqui é emissor, corrente vai passar por aqui, corrente do emissor, e o ponto que eu vou estar associando do emissor para a base, se eu procurar nível de extensão VBE, do coletor para o emissor VCE, e do coletor para a base, eu posso encontrar aqui um VCB, que nem está indicado nessa figura, porque normalmente o que a gente encontra são justamente essas variáveis, VCE, VBE, o IB, o IC, o IE, RC e RB. O resto vai muito para a característica do circuito que você queira projetar. Então, eu consigo, a partir dessa representação aqui, que a gente já tem aqui de base, né? Se vocês forem olhar para cá, ó, se vocês forem olhar para cá, eu tenho que beta, né, é IC sobre B. Eu consigo fazer uma simplificação, como está indicado aí nos slides para vocês, e falar que IC, corrente no coletor, é igual a beta IB. Isso aqui, ó, é verdade. E eu posso chegar e já indicar isso aqui como tendo uma tendência para a gente ter alguma representação. Eu consigo falar mais alguma coisa. Olha só, se eu olho para esse circuito aqui com base, aqui, ó, aqui eu tenho VCC, né? Aqui é o nível de tensão, VCC, que seria a tensão de alimentação. Essa tensão daqui para referência é quanto? VBE. Não tem mais nada aqui, não tem nenhum resistor. Então, quanto que é a corrente que vem para cá e B, nesse caso? Ó, a corrente que passa por aqui é eu pegar esse nível de tensão, subtrair desse nível de tensão e dividir por esse resistor. Na hora que eu faço isso, eu consigo achar o valor de IB. Então, se eu tiver com esse valorzinho ponto aqui na própria referência, né, que é justamente esse circuito de polarização fixa sem um resistor no emissor, eu consigo indicar que a fórmula para o IB é VCC menos VBE dividido por RB. Essa fórmula aqui pode ser útil lá no exercício de vocês. Se eu for olhar agora para o segundo lado, né, eu consigo também já indicar que a tensão VCE aqui, ó, é a tensão VCC, que é essa tensão aqui, né, menos IC vezes RC. Então, olhando de forma macro aqui, eu já consigo ter essa ideia para o nosso circuito. E se eu falo que VCE é justamente VC menos VBE, perdão, VCE é isso aqui. Então, a tensão aqui menos a tensão aqui é o próprio VCE. Se eu não tiver resistor aqui, o VCE é o próprio VC. Então, essas características aí são fixas para qualquer circuito. Se eu for olhar, vai bastar eu olhar para o elemento e ir lá e fazer a aplicação dessas fórmulas, que eu não vou ter nenhuma representação de dúvida aí quanto a esses pontos. Se eu mudo agora a minha representação, né, eu posso falar também que VBE é a mesma coisa que VB menos VE, e aí se eu não tenho nada, VBE é a mesma coisa que o VB. Esse VB, que é justamente a tensão daqui para cá, normalmente, em circuitos eletrônicos, ele é igual a 0,7. Então, se fixa para os cálculos VB como sendo 0,7. Como o VB é igual a VBE, VBE normalmente é fixo aí em 0,7, tá? Como se fosse o próprio valor do diodo. Se eu estivesse olhando para esse elemento aí, então, ó, esse exercício aí, eu poderia ter que calcular algumas representações. Vamos lá. Vamos olhar para esse circuito aqui de maneira mais geral possível, né? Primeira coisa que eu tenho que imaginar é esse circuito, eu tenho aqui 12 volts de tensão, né? Aqui eu tenho um resistor associado a esse elemento que é o próprio resistor, e aqui eu tenho a minha referência dada aqui. Se eu colocar a câmera aqui no cantinho, que aí não atrapalha a gente de fazer. Ó,
primeira coisa que eu sei, primeira coisa que eu tenho que imaginar aqui, eu não tenho valor de C, não tenho valor de B, né? Só tenho o valor dos resistores e dos níveis de tensão, né? Eu posso imaginar, então, no começo eu vou desconsiderar esses capacitores para os cálculos. A gente pode fazer isso quando vocês pegarem algum tipo de elemento com capacitor. Todos esses capacitores só servem para filtro, tá bom? Eu vou imaginar que o meu circuito, então, aqui, pessoal, é justamente isso aqui, ó. Tem um VCC que está fazendo a ligação daqui para cá. Eu só vou desenhar, depois eu vou tirar da projeção máxima e a gente resolve na folhinha, tá? Então, tem aqui esse circuitozinho, aqui, tá? Não sei o que está acontecendo com essa caneta. Acho que ela está cansada. Tá. Tá. E para cá eu coloco uma. Esse aqui vem para a base. O valor desse de cá. O valor desse de cá é 240K. Perceba que esse valor do resistor aqui geralmente é muito maior. E esse daqui é 2,2K. Esse valor aqui normalmente é muito maior porque o valor da corrente que passa por aqui é bem menor do que essa de corrente de cá, né? Essa tensão aqui do VCC é de 12. Então aqui eu tenho 12 volts, né? No ponto máximo. E eu falei que o beta é igual a 50. Ó, esse padrão aqui embaixo, que é o VBE, a gente já falou. Normalmente o VBE é fixo em 0,7 volts. Vocês podem já colocar que aqui vale 0,7 volts. Certo? E aí a gente tem que achar os valores de corrente desse circuito. O beta foi dado, e o valor da tensão em cima também foi dado. O que eu preciso de fazer inicialmente aqui, então? Olha, eu preciso de olhar isso aqui como se fosse justamente aquela torneira que a gente estava trabalhando lá em cima. Ó. Eu tenho o valor de tensão aqui que vai estar associado ao coletor e agora à base. Né? Então, isso aqui vai depender. Né? Eu tenho um valor de tensão aqui que é igual ao valor de tensão aqui. Qual que é a corrente que passa por aqui? Ó? Qual que é essa corrente IB? Que é a corrente da base, ó, a corrente que está alimentada no ponto da base. Tá? O que vai ser essa corrente? Eu não sei o que é a corrente ainda, mas se eu olhar para os níveis de tensão, eu consigo achar qual que é a tensão VB. Qual que é a tensão VB? A tensão VB é a tensão que está em cima desse resistor. O que vai ser a tensão VB? VB é igual a tensão total, 12, menos, né? Quem? 0,7, porque eu não tenho nenhum resistor aqui. Se eu tivesse outro resistor, eu teria que colocar o valor da tensão lá também. Então, aqui é só 12 menos 0,7. A tensão VB, então, é a mesma coisa que 11,3 volts. Olha, aqui em cima eu tenho 11,3 volts, certo? Aqui em cima eu tenho 11,3 volts. Para eu achar, então, o valor da corrente associada a esse elemento, deixa eu ver... Ixi, minha calculadora. Cadê? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que eu acho que vocês não ficam com a calculadora aí também. Vou pegar aqui rapidinho. Ai, gente, tirei o vídeo. Tirei. Tá, ó. Esse valorzinho aqui da tensão, então vai ser eu pegar... Se eu tenho 11,3 aqui em cima desse 240, para eu calcular a corrente IB, né? Corrente IB em cima daquele circuito ali, vai ser eu pegar a tensão em cima dele, que é 11,3, e dividir pelo valor da resistência, que é quanto? 240K, né? Então, a corrente B, se eu fizer isso, ó, 11,3 dividido por 240 vezes 10 elevado a mais 3, né? 11,3 dividido por 240 vezes 10 é 3. Isso dá 11,3 por 240. Deu 0,047 mili.
miliampere. Se eu colocar aqui, né, eu posso colocar isso aqui como sendo 47 microampere, né, se eu quiser colocar em micro. Então, ó, a corrente que passa aqui, B, é a mesma coisa que 47 microampere. Aí tem a formulazinha que eu apresentei para vocês, ó. Se eu tenho o ganho do meu circuito, né, eu sei que o ganho do circuito, né, que é beta, é igual a IC sobre IB. Então, o IC, que é a corrente no coletor, vai ser igual a quem? Beta vezes IB. Então, se IC é igual a beta vezes IB, né, o IC eu não tenho o que eu quero encontrar. O beta vai ser 50 que o circuito deu. E o valor do IB vai ser justamente 47 micro. Então, o IC vai ser a mesma coisa que eu pegar esse 0,47 aqui, né? E multiplicar por 50. Quando eu multiplico isso aqui por 50, eu tenho 2,35 miliampere. Então, ó, esse aqui vai ser o valor da minha corrente IC. Aí você já consegue mapear, ó, que aqui passa uma corrente IC de 2,35 mili. Se aqui passa uma corrente de 2,35, qual que é a tensão aqui em cima? 2,35 vezes 2,2. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, é 2,35 mili vezes 2,2K, vai me dar aí um nível de tensão de 5,17 volts. Então, se a gente for fazer essa representação direta, ó, calcular esse exercício era só isso. Se eu for olhar para o exercício de vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui ele na íntegra. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é, né? Ó, vamos olhar para esse exemplo aqui. Que é o exemplo A aqui, ó. Esse aqui, tá bom? Vamos calcular ele como a gente acabou de fazer aqui no nosso exercício. Vamos chutar X aqui sendo igual a... Fala aí quem está aí na aula que quer passar um exemplo aí. 50. 50? Ai, ó, rapaz. Tá vendo? Isso é bom. Vamos lá. Vamos colocar... Pô, fala um número mais difícil aí, gente. 50 é fácil. Não, 50 é o final da matrícula dele. 50 é matrícula, pô. Me ajuda aí. 27. Ah, é, né? Agora todo mundo quer falar. Vamos 44. lá. 44. Vamos lá. Olha só. Ó, vamos substituir aqui, então. Eu vou ter aqui, ó, um resistor na base, que é igual a quanto? 50 kΩ, correto? Vou ter aqui um resistor no próprio coletor, que é igual a 1 kΩ. E aqui eu tenho o meu beta, né? Então aqui a base está ligada aqui, eu desenhei errado, mas vai estar ligada aqui assim. E aqui embaixo ele passa para o emissor. Daqui para baixo, ó, eu aciono aqui a minha referência, então não tem tensão nenhuma, né? Esse ponto aqui a tensão é 0. E para cá eu falei que nesse ponto aqui, ó, quando eu coloco o 18 lá, é a mesma coisa que eu falo aqui, ó. Aqui tenho 18 volts. Isso aqui é a mesma coisa desse circuito que vocês têm ali do lado, tá vendo? Aqui tem 18 volts, esse 18 é em relação à referência, tá? É o mesmo circuitozinho. O beta a gente falou aqui que é de quanto? Beta igual a 100, né? Vamos resolver isso então. Ó, se eu... Deixa eu colocar esse desenho do jeito que tá aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó. Daqui, desse ponto, se eu for olhar, vou colocar para o exercício que dá para mostrar direito. Aqui eu tenho 18, né? Se eu for olhar a malha de fora, ó, eu vou ter 18 aqui, que é a mesma coisa desse X mais esse VBE aqui, né? Então, ó, esse 18 volts, aqui eu vou ter uma tensão, que é a tensão da base, né? Eu tenho a tensão aqui, que é a tensão em cima desse resistor aqui, ó. Eu posso falar que é a minha tensão da base. VB, né? Aqui eu tenho uma tensão que é quem? VBE. Quanto que o VBE a gente falou que vai ser sempre? 0,7, correto? Então, isso aqui é 18, ó. Daqui para cá é 18. E esse 18 é a mesma coisa que VB mais 0,7, é porque VB
Se 18, ó, é a mesma coisa que VB mais 0,7, é porque VB vale quanto? VB vale 17,3. 17,3 volts. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar esse VB aqui. Como que eu faço ele? Pego a tensão e diminuo por 0,7. Achando o VB, quem que eu consigo encontrar? Consigo encontrar o IB, que é a corrente da base. Se eu tenho tensão, eu tenho corrente. Qual que é essa tensão IB? Ah, professor, a corrente IB é fácil de achar se eu tenho o VB. É só eu pegar, né? Tensão, corrente, é a mesma coisa que tensão, né? IB vai ser a mesma coisa que VB dividido por RB, que é o resistor da base. Então, a corrente IB, para a gente nesse sisteminha aqui, vai ser o valor de VB. Quanto que vale VB? 17,3. Dividido pelo resistor que a gente tem, que é de quanto? 50K. Então, aqui vale 50K. Na hora que eu faço isso, eu consigo encontrar IB. Então, IB, para todo caso aí, vai valer 17,3, 17,3, dividido por 50. É 50K, eu posso subir para 1000, né? Então, fica 0,346 mA. Então, eu tenho aqui que o IB é a mesma coisa que 0,346 mA. Beleza? Aqui é meu IB. Agora que eu tenho o IB, que é essa corrente que passa por aqui, o que eu vou usar? Vou usar aquela formulazinha que a gente falou. Olha, o IC é só um conceito que a gente vai usando, e vocês vão ver que é só replicar a forma de bolo. Ó, o ganho, que é beta, é igual a IC sobre IB. Se eu tenho IB e tenho IC, e o beta, eu só preciso achar IC, né? Quanto que é o beta? Beta é 100. Então, o beta vale 100. O IB a gente acabou de encontrar, vale 0,346 mili. O que eu vou precisar de encontrar é o valor de IC. Quando eu faço isso, encontrar o valor de IC é a mesma coisa que 34,6 miliampere. Pronto, encontrei o valor de IC também, né? Encontrei o valor de IC. O que é o valor de IC? Ah, IC, professor, é essa corrente que passa aqui em cima, ó. IC é isso aqui. IC. Quanto que vale, então, a tensão VC? Quanto que vale VC? Ah, VC é só eu pegar IC e multiplicar por quem? Por RC, né? Então, para achar a tensão VC, basta eu pegar o valor do IC, que é 34,6 mili, e multiplicar por 1K. Quando eu faço isso, eu encontro o valor do VC. O VC vai ser justamente o valor que eu tiver aí como base, né? Se eu peguei aqui 34, o valor do IC, do próprio VC como base, eu vou ter que multiplicar esse valor aí e vou encontrar 34 vezes cortar o milho, 34,6, né? Aí, se eu olhar como base para o meu sistema, deixa eu só ver se eu multipliquei isso aqui certo. Aqui foi duas casas, ficou 34,6 mili, né? Na hora que eu multipliquei aqui, eu só conferir essas continhas aqui rapidinho, para ver se eu não falei merda. 17,3. Se tiver calculadora aí, me ajuda também. Dividido por 50. Essa minha calculadora aqui tá vezes 10 a terceira. Não. Deleta. Sai daqui. Isso deu 0,034 isso aqui. Aí na hora que eu multipliquei isso aqui por 100 vezes 100, deu isso, 34,6 mili. E agora se eu multiplicar isso aqui por 1K,
vezes 1 vezes 100 mil. Eu vou encontrar aí 34,6 volts, que vai ser justamente o valor do ganho que eu tive ali. Isso aí mesmo, 34,6 volts. Então, a ideia que eu vou ter para essa abordagem é justamente começar assim, ó. Pega o valor aqui da minha tensão de abertura. Aí essa tensão eu vou usar para calcular essa de cá. Então, essa daqui menos esse daqui, eu vou encontrar esse de cá. Achei o valor IB. Pego o valor de IB, né? E ao encontrar o valor de IB, eu consigo encontrar qual que é a meu valor de C. Como que eu faço? Pego o ganho, né, que eu tenho, que é de 100, e multiplico aqui pelo valor da minha corrente. Acho o valor de C. A corrente IC é a corrente que vai passar por esse resistor. Na hora que eu vou multiplicar IC por RC, que é justamente o resistor que eu tenho aqui, IC vezes RC, eu vou encontrar aí o valor da tensão VC, que seria a tensão aí no coletor. Então, pessoal, fiz a abordagem para um exercício, né? Encontrei o valor aí desse exercício, IB, IC. Quem que vai ser VCE? VCE é o próprio VC, porque não vai ter nada aqui, né? Quem que é o VC? VC é só multiplicar o valor que eu já encontrei lá. Quem que é o VE? O VE, nesse caso aqui, ó, né? Tá na própria referência, ó. A tensão do coletor tá na própria referência. Então, quanto que é o VE? 0. Para isso aqui é 0. E quem que é o VBC? Da base para o coletor. Da base para o coletor é justamente o valor que eu vou somar do VC mais a representação que eu tenho para a base mais o coletor. Então, é só somar as duas unidades, a tensão da base mais a tensão do coletor que você encontrou aqui. Pronto. Encontrou e fez a letra A. O que vai mudar para a letra B agora? Mudou para a letra B que eu substituí esse resistor aqui por um resistor de 2K. Né? Substituí isso aqui por 2K e coloquei agora um resistorzinho aqui. Aí mudou para a letra B que eu não tenho mais o meu VE aqui com 0. A diferença daqui para cá, galera, é que aqui no VE, a tensão no emissor, eu não tinha nada. Então já era o próprio 0, já era o ponto 0. Agora não. Agora eu tenho um resistorzinho aqui. E aí vai mudar um pouquinho. Fala outro valor aí, que a gente está aí ainda. Tem que falar rápido. 27. Aí, garoto. Então vamos lá. Vamos desenhar esse circuito aqui do lado. Tá? Que aí a gente vai fazendo junto. Então tem aqui 27. Eu vou ter que, tentar desenhar bonitinho igual tá ali agora. Tá? Acho que eu dei uma matéria de desenho técnico uma vez, foi para mecânica, foi para mecânica. Desenho técnico computacional, nunca mais dei também nada. Desenho, pra vocês verem como sou bom. Aqui, aí agora coloca aqui o 27K. Quilom, né? E aqui eu vou alimentar a base. Daqui eu puxo um resistor, que é o resistor do coletor, né? E esse resistor vale 2 kΩ. Aí os dois eu ligo no mesmo ponto aqui atrás. Que é justamente a minha tensão de 12 volts. 12 volts. Saio aqui do meu emissor e voa para o emissorzinho aqui, que está ligado tanto na referência quanto na minha fonte. Né? Esse daqui vale 1 kΩ. O beta aí vale 100. Então, beta, vou colocar aqui no cantinho, beta igual a 100. Né? Essas são as bases que a gente tem aí para poder usar de cálculo. Tá, agora mudou um pouco, né? Agora até dificulta um pouquinho. Por quê? Olha, o que eu tenho de cálculo agora aqui, quando eu for olhar, eu tenho que olhar que aqui entrou um novo cálculo, entrou um novo elemento aqui que é justamente tensão VE. Então agora tem uma tensão VE aqui que não é mais 0, antes era 0. Tem uma tensão VE. Aqui eu tenho a tensão VB que é de quanto essa tensão aqui? 0,7, né? Desse ponto para esse ponto é 0,7. Desse ponto para cá é quanto? VB.
né? Então, ó, tem uma tensão que se chama VE, tem uma tensão que é 0,7, tem uma tensão que é VB. Então, vamos lá. Isso tudo daqui até aqui vale 12, né? Tensões em paralelo tem o mesmo valor. Então, aqui, ó, tem 12. Então, a tensão aqui total é 12. 12 é igual ao quê? A tensão VB mais 0,7 mais VE. Isso aqui é o cálculo. Ó, 12 é o que está em paralelo aqui, que é justamente isso aqui. Então, 12 é igual a VB mais VE mais 0,7. 12 é igual a VB mais VE mais 0,7. Se eu jogar esse 0,7 para cá, eu fico com o quê? 11,3 é igual a VB mais VE. Correto? Todo mundo concorda? Sim, né? Aí, agora eu te pergunto o seguinte. O que é VB em termos de corrente e resistência? VB é a corrente que passa por aqui, que é quem? IB, né? Vezes 27, né? IB vezes 27 é justamente VB. Quem que é a corrente que passa por aqui, ó? Pelo VE? É quem? IE, não é? Então, vocês concordam comigo, ó, que se eu fizer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó? 11,3 é igual a resistor da base, que a gente conhece, vezes IB. Isso aqui é a mesma coisa que VB. VB é a mesma coisa que RB vezes IB. Quem que é VE? VE é igual a IE vezes RE. Não é? Se eu pegar a resistência, a corrente que passa por aqui e multiplicar pelo resistor que tem aqui, não vai dar o VE? Então, você concorda comigo agora, né? Todo mundo consegue visualizar que esse cálculo de E, esse valor de E, a gente consegue achar por aquilo que a gente já tinha falado lá no início da aula, quando a gente estava falando sobre as transformações, o que a gente falou sobre o IE? Que o IE, ó, IE é igual ao quê? IC mais IB. IE é igual a IC mais IB. Certo? Então, eu posso vir aqui nesse cálculo, repetir aqui agora, só para a gente fazer literal, para todo mundo entender. RB vezes IB, que é VB, mais... Aí, quem que é IE? IE é IC mais IB. Vezes quem? Vezes RE. Correto? Esse circuito aí? A analogia que a gente está fazendo. Repito 11,3 aqui de novo. Agora eu te pergunto, quem que é IC? Quem que é IC pelos cálculos que a gente já tinha feito lá atrás? Ó, IC a gente já sabe quem que é também, ó. Beta não é igual a IC sobre B? Então IC é beta e B. Então eu posso vir aqui no lugar do IC e colocar quem? Beta e B. Então vamos fazer isso. 11,3 é igual a RB vezes IB mais beta IB mais IB vezes RE. Agora fica fácil, ó. O que eu preciso de fazer? Ó, eu tenho o valor da resistência da base, RB, e tenho o valor da resistência do emissor, que é 1. Então aqui é 27, aqui é 1. Só preciso de substituir isso. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui agora, ó. Vou colocar o valor que eu tenho aqui para o resistor, né, de base. Então eu vou trabalhar com 11,3. É igual. Quem que é o resistor RB? O resistor RB é 27K. Quem que é o IB? IB é que eu quero. Vezes IB. Mais. Aqui você vai colocar quem que é o valor de beta. Beta do exercício é 100. 100 vezes o IB, que é o que eu quero, mais o IB, vezes o RE. Quem que é o RE? 1K.
Aí, vocês vão perceber que o exercício ele é mais braçal do que de ficar, de fato, tentando entender as coisinhas, né? Ó, isso aqui eu vou deixar isolado. Se eu quiser colocar o B aqui em evidência, eu posso, né? Posso colocar o IB aqui em evidência e tirar ele. Ou eu posso simplesmente multiplicar tudo aqui e deixar em fração de IB, né? Aí a escolha vai ser de cada um. A gente não precisa de ter divergência quanto a isso. Então, 11,3 é igual a 27K IB mais... Vamos lá, vamos multiplicar aqui, fica mais fácil. Fica 100. Não, é só multiplicar aqui, só somar, né? 101 IB vezes 1K. 101K IB, né? Então, se eu for fazer esse cálculo aqui, basta eu pegar 11,3. Aqui, 101 vezes 1K dá 101K. Então, é só somar 101K mais 27K. Na hora que eu somar isso aqui, vai dar 128K e B. Agora que eu sei o valor de IB, é só pegar e isolar ele, né? IB é igual a 11,3 dividido por 128K. Na hora que eu faço isso, eu vou encontrar 11,3 11,3 dividido por 128K. Eu vou ter aí 0,88 milha. Então, o valor de IB vai ser igual a 0,0. Deixa eu colocar direito. 0,0883 miliampere. Então, ó, o que eu precisei de fazer nesse sistema para a gente não ter confusão, né? Ó, primeira coisa, eu tenho a tensão geral aqui. Essa tensão aqui é a mesma tensão daqui. Então, 12 volts é igual a tensão na base mais 0,7, que é sempre a tensão do coletor da base por emissor, mais VE. Aí você fala, quem que é VB? VB está aqui. Quem que é VE? VE é justamente o valor do resistor RE vezes a corrente RE. Quem que é VB? Resistor RB vezes corrente IB. Aqui, galera, daqui para baixo, vocês já poderiam ter substituído os valores. Por que eu fiz literal? Para mostrar para vocês que se outra pessoa pegar o exercício a partir daqui, ela só precisa de copiar, né, esse trecho aqui, ó, e substituir o valor de quem? Do RB. Então, a ideia é que vocês consigam entender, né, justamente da onde que saem essas continhas. Ah, terminei de executar aqui e achei o valor de B, que é justamente 0,088 miliampere. Quando eu olho para o meu circuito no geral aqui, ó, né, que é essa corrente aqui, se eu tenho o valor de IB, eu consigo achar quem que é IC. Quanto que é IB? Ah, professor, IB a gente acabou de encontrar aqui atrás. Então, IB, para o meu circuito original aqui embaixo, ele já tem o valor, vou colocar resumido aqui para a gente fazer o IC. O IB já tem o valor que é dado por 0,0883 miliampere, né? Eu sei o cálculo de B. Qual que é a forma do IC? IC é igual a beta vezes IB. Se eu tenho IB e tenho beta, quem que é IC? IC é 100 vezes 0,0883. Então, IC é igual a, se eu multiplicar isso aqui por... É milha, né? Aqui é milha. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter 8,83 miliampere. Esse aqui é o valor de C. Se eu tenho o valor de IC,
Ó, quem que é IC aqui pra gente? É a corrente que passa pelo coletor. Isso aqui é IC. Quanto que vale, então, VC? VC é IC vezes 2K, né? Essa tensão no coletor é VC vezes IC vezes 2K. Então, volto para cá. Se eu tenho IC, VC é igual a RC vezes IC. VC, então, vai ser o valor do resistor, 2K, vezes 8,83 milha. Na hora que eu consigo calcular isso, né, se eu fizer esse cálculo aqui direto, ó, eu vou ter que multiplicar isso aqui por primeiro 100, já encontro o valor. Aí 8,83 vezes 2K, K vai cortar com milha, né? Eu vou ficar com 17,65. Então, VC é 17,65 volts. Aí você pode falar assim, tá, professor, aí a gente achou o valor do VC, essa tensão aqui em cima, né? Essa tensão aqui em cima que foi amplificada por meio desse beta e tudo mais. Que a gente consegue indicar aí como sendo a tensão drenada. A partir daqui, como que eu faria para achar o IE? O VE, né? Qual que é a tensão aqui em cima? Tem duas opções. Ou você subtrai e acha, né? Ou você vem e faz o cálculo. Ó. Quem que é IE? IE é igual a IC mais IB. O IC a gente tem que é de 8,83 milho. E o IB a gente tem que é de 0,0883. Se eu somar isso aqui com isso daqui, né? Eu somar essas duas coisinhas aqui. Então, 8,83 mais 0,0883, eu vou ficar com 8,91 milli. Então, o IE, tá vendo que o IE é bem próximo do valor de IC, né? Ó, o IE é IC mais IB. O IC é 8,83, o IB é 0,08. Quando eu somo esses dois elementos, eu fico com IE igual a 8,92, aproximadamente, né? Miliampere, que é bem próximo do IC. A gente já tinha falado isso lá atrás, que o IE era bem próximo do próprio IC. Então, o valor do IE é justamente esse valorzinho aqui. Quando eu termino de calcular por esse valor aqui, para achar o valor de VE, basta eu pegar o valor VE, mesma coisa que RE vezes IE. Então, VE é igual a, vou lá, olha o valor do meu resistor. Qual que é o meu resistor no emissor? 1K, né? Então, VE é 1K vezes 8,92 milho. Quando eu multiplico K com milho e sai, então VE fica igual a 8,92 volts. Aí, terminei de achar VE. Para achar VCE, o que eu faço? Somo VC com VE. Se tiver outro tipo de situação onde eu preciso de calcular qualquer outra base, né, outra representação que a gente tem para esses elementos, eu vou repetindo aí de fato esses cálculos para poder conseguir encontrar. Ah, professor, qual que é a diferença da letra A e da letra B? Vocês viram que então que a introdução do VE aqui, ó, desse resistor de 1K, deu um cálculo gigante para a gente, né? Por que a gente teve esse acréscimo do cálculo? Porque quando a gente colocou esse elemento, a gente teve de fato aí um tópico para a gente conseguir trabalhar com o próprio elemento, que seria aqui achar a tensão no emissor. Quando a gente estava nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, né, eu não tinha nenhuma tensão, então já facilitava as contas demais. Então, a letra A e a letra C são facinhas, tá bom? Se vocês forem visualizar, a única coisa de diferença que tem dos cálculos da letra A para a letra C é onde eu vou colocar o X aqui, né? Vocês vão repetir duas vezes aqueles cálculos da letra A e letra B, letra C. E a letra B e a letra D são essas contas que a gente acabou de fazer. Vocês vão ter que replicar a partir daí. Sempre lembrando, ó,
Se eu for fazer o cálculo a partir daqui, eu vou fazer essa conta girando aqui e depois vou encontrar esses elementos por meio dessa segunda abordagem que vocês tomam com base, que é subtrair o valor X que vocês tiveram pelo tópico que a gente vai fazer. Beleza? Vamos fazer mais uma para a gente visualizar esses cálculos de novo. Alguém quer chutar outro valor aí? Sem ser 50 e 27? 53. Caraca. 53? Vamos lá, então. É. Ó, 53 está aqui, então vamos lá desenhar de novo aqui o circuito. Sempre a gente começa pelo circuito desenhado, né? Então, deixa eu desenhar ele aqui, depois eu transmito para vocês. O Elias está fazendo atendimento individual em metodologia? Como é que tá ali? Abre trabalho na sala e vocês vão discutindo? Individual não, só tá fazendo nas aulas mesmo, em grupo. Como é que é? Então, eu perguntei se o Elias estava fazendo o atendimento individual ou na aula. Não, Então, agora. individual não, ele só tá fazendo nas aulas mesmo, com todo mundo. E agora é só tirar dúvida agora. Agora acabou, ele falou. Entendi. Aqui é 12 volts. Eu já replica aí para vocês, 80. E alguém tinha falado que era 53, né? Isso. 53 ohms. Então, vamos dizer que é 2K. Vamos lá. Ó, esse aqui é o circuito, então. O que a gente vai fazer? Ó, vou olhar para o circuito em geral, né? Aqui eu tenho 12 e eu sei que aqui fica 0,7, né? Aqui já é 0,7. Então, eu vou ter que o circuito total do lado de cá vai ser o quê? Vai ser VB, atenção aqui em cima, mais 0,7, mais VE, que é essa tensão aqui, ó. Se eu somar tudo isso, isso aqui tem que dar igual a 12, né? Então, os 12 volts lá da fonte. Então, VB mais VE dá igual a 11,3. Vocês viram que já repetiu, né? O mesmo passo que a gente estava fazendo. Aí vocês fazem, ó, quem que é VB? VB é RB, quem que é RB? 2K vezes o IB. Quem que é VE? VE mais é 80, que é o RE, vezes o IE. Isso aqui é igual a 11,3. Aí você continua, ó. Agora vai lá e transforma. Quem que é IE? IE mais 80. E é a mesma coisa que IC mais IB. Ficou aqui igual a 11,3. Aí você faz... A gente tem que deixar tudo em função de IB, né? Então, vamos transformar IC. Ó, eu sei que pelas continhas, né? Beta é igual a IC sobre IB. Então, IC, eu lembro que é beta IB. O beta vale quanto? 200 pelo circuito. Então, eu venho aqui agora, ó, e vou substituir C por beta IB. Então, fica 2K IB mais 80, que multiplica beta IB mais IB, que é igual a 11,3. Aí aqui a última passada, o que eu faço? Somo tudo, né? Venho, ó,
2K IB, mais beta vale 200, né? 201. 200 vezes IB mais IB dá 201 IB. Tá entre parênteses, mas não precisava não, tá? Porque eu esqueci de tirar o parênteses. Então agora eu preciso de fazer 80 vezes 201. Vou fazer isso aqui. Vai ficar 80 vezes 201 e dá 16.080. Então vou ter 2.000, né? Vou colocar logo o K, 2.000 IB, mais o valor aqui de... Acho que eu tô ficando... 16.080 IB igual a 11,3. Na hora que eu vou fazer essa conta aqui, eu somo, né? 2.000 mais 16 dá 18.080 IB igual a 11,3. Se eu pegar aqui agora esse valor e dividir, né? Somar isso aqui mais. Então, 11,3 dividido por 18,080 vai me dar aí um valor de 0,000 ou 625 microampere. IB igual a 625 microampere. Aí você achou o valor de B. Achou o valor de B, automaticamente, antes de fazer qualquer coisa, você já acha quem? O valor de C. E C é o quê? É IB vezes beta, né? E C não é beta IB. Então, você vem aqui e acha o valor de C. O que é IC, então? C vai ser 200 vezes 625 micro. Vou fazer a continha. Vezes 200. Vai dar aí 0,125. Tá, professor. Então, já achei aqui que o IC vale 0,125 ampere. Ou 125 miliampere, né? Aí, ó, encontrei esse valor aqui. Não, é miliampere, não. 200 vezes 0,625 micro, né? Então, multipliquei por 200. Então, ficou 0,00025 vezes 200. Não precisa de micro, não. É 0,125 ampere. Se eu colocar 125 miliampere. Então, coloquei isso aqui, virou já o meu valor de C. Aí eu volto para o meu circuito aqui e falo, olha, a corrente que passa por aqui, que é a corrente B, ela vale 625 microampere. Né? A corrente que passa por aqui, ó, ela vale 0,125. Qual que é a tensão aqui em cima, então? É só você multiplicar, ó. 625, se eu pegar esse 125 e achar VC primeiro, se eu quiser achar aqui primeiro, ó, essa tensão aqui em cima, aqui, ó. Quem que vai ser VC? VC vai ser 53 vezes 0,125. Então, vezes 53 dá igual a 6,625 volts. Né? Pronto, achei qual que é o valor de VC. Para eu achar agora o valor de aqui embaixo, ó, esse valorzinho que vai passar aqui embaixo, ó, esse valorzinho aqui, primeiro achar esse daqui, ó, que é a minha tensão VB. Quem que vai ser VB? VB é igual a tensão IB, a corrente B vezes o valor de 2K, né? A corrente B vale 625 micro. Então, é 625 micro vezes 2K.
que é igual, se eu fizer essa continha aqui, 625 vezes 10 a menos 6, vezes 2.000, eu vou encontrar aí 1,25. Então aqui vale 1,25 volts, que é justamente VB. Pronto, encontrei o valor de VB. Acho que até esqueci de multiplicar alguma coisa no outro, agora olhando para esse resultado. Então, ó, fiz alguma coisinha aqui, multipliquei, agora sim encontrei aqui o valor de VB, encontrei o valor de VC. Se eu quiser encontrar o valor de VE, o que eu tenho que fazer? Primeiro achar a corrente IE, né? A corrente que desce para cá. Quem que é a corrente IE? Ó, a corrente IE é essa corrente aqui, mais essa corrente aqui, né? Então, IE é igual a IC mais IB. IE é igual a... Se eu pegar o valor do IC, que é 0,125, e somar com o valor do próprio IB, quanto que é IB? 625 micro, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou encontrar o valor aí de IE vai valer 0,125,625. Se eu multiplicar o IE pelo valor do resistor, eu encontro VE. Quem que é a VE, então? É 80 vezes isso aqui, né? 80 vezes isso aqui vai me dar VE. Quem que vai ser VE? Vezes 80. Vou encontrar o valor de 10,05 volts. Aqui é o meu valor de VE. Então, reparem, né? Não, quando a gente está trabalhando com o TBJ, a gente vai ter um padrão, né? Para todos os cálculos que a gente for fazer. Primeira coisa que eu tenho que levar de diferença. Se eu tiver o resistor aqui embaixo, eu primeiro vou ter que achar IB. Como é que eu faço para achar IB? Faço ali, ó, soma VB mais VB mais VE é igual a 12. Passo o 0,7 para lá, esse 0,7 é fixo, né? E aí, a partir daí, eu faço o cálculo de VB e o VE. Quem que é VB? VB, tensão na base, é resistor da base vezes corrente da base. Resistor da base, 2K, corrente da base. Quem que é VE? VE, resistor do emissor vezes corrente do emissor. Então, resistor do emissor, 80 vezes corrente do emissor. E é igual a 11,3. Quando eu faço essa representação, quem que é IE? IE é a corrente do emissor. Está aqui. Mas a corrente do emissor é a corrente da base mais a corrente do coletor. Então, corrente da base mais corrente do coletor é igual a IE. Faça a substituição da corrente no coletor. Quem que é a corrente no coletor? Beta IB. Beta IB mais IB, né? Substituo o valor do beta e acho aí qual que é o valor que eu vou ter para IB. Achei IB, terminei de achar IB, acho U e C. Tenho IB e tenho IC, para achar IE basta somar os dois valores. Para achar a tensão na base, tensão no emissor e tensão no coletor, basta pegar a corrente da base e multiplicar pelo resistor, corrente do emissor e multiplicar pelo resistor, e corrente do coletor e multiplicar pelo resistor. Multiplico cada uma das correntes, eu vou achar tensão no coletor, tensão no emissor e tensão na base. Aí eu consigo finalizar o exercício, como vocês estão vendo aí agora. Entenderam? Sim, não, talvez. Conseguiu entender? O que vocês acharam dos cálculos? Vocês viram que é mais braçal, né? Aqui é mais fácil de você pegar o conteúdo de relação aos cálculos do que quando a gente estava trabalhando com resistor sério, para lá que dava para fazer muito erro. Vocês vão reparar
quando a gente estiver trabalhando com o TBJ, vai ser mais um passo a passo. Vocês vão fazer a execução, chegar no resultado, bater e conferir as continhas e verificar esse passo a passo, sempre analisando tensão do corretor, emissor e na base. Deixa eu ver se tem alguém que falou aqui no chat. Sim. Beleza, pessoal. Assim, no sábado eu falei com vocês que eu vou disponibilizar um segundo horário para o pessoal já de metodologia. E aí eu vou colocar lá para vocês irem lá participar, né? Vocês podem participar também, dependendo do horário e tudo mais. Se vocês estiverem com dúvida na lista, vocês podem levar no sábado também. Se não, vocês na próxima quinta-feira a gente tira as demais dúvidas, né? Mas aí, com relação à metodologia, quinta-feira eu já não consigo ajudar vocês porque já estaria lá no dia 24, né? No dia 23 eu dou aula para a turma de metodologia. Se vocês quiserem participar da aula também, vocês podem. Mas vai estar um desespero, que é um dia anterior, né? Mas pode servir para vocês fazerem aí a retomada final. Se vocês quiserem participar, eu mando lá para vocês. Provavelmente deve ter uns trabalhos perdidos ainda dos meninos, né? Mas aí vocês podem acompanhar para poder verificar. Sim, assim que terminar aqui, eu espero que o Zoom tenha gravado, né? Eu coloquei para gravar no início da aula. Se não tiver nenhum imprevisto, vai estar assim. Se não ficar gravado, eu espero que não aconteça. Eu vou tentar gravar, pelo menos, a execução desses dois exercícios. Mas eu acredito que vai ficar gravado sim. Assim que acabar aqui, que eu finalizar, aí eu posto lá no YouTube para vocês. Beleza? Então, boa noite a todos. Vou finalizar aqui a correção dos exercícios de vocês e já posto. Acho que até 10 horas já postei todos os trabalhos, vai no 4h30. Se tiver alguém com alguma necessidade especial em relação aos trabalhos, que queiram que eu faça a correção antecipada do segundo trabalho, vou colar grau agora e tal, alguma coisa assim, vocês podem entrar em contato em off e fazer essa solicitação, que eu não tenho problema nenhum com isso, né? Em outras turmas já tive alguns problemas desse tipo, né? E aí eu corrigi o segundo trabalho junto com o primeiro e já postei a nota do cara. Depois, aqueles que forem postando antes do dia 30 também, sintam-se à vontade de falar, professor, já postei lá o trabalho, se puder, corrige para mim, porque aí vocês já ficam, como é que eu posso falar? Não livres, né? Mas já ficam aí cientes da nota e tudo mais, para vocês ficarem mais tranquilos, pelo menos nessa disciplina. Então, boa noite a todos. Depois, se vocês precisarem aí, vocês podem procurar, tá bom? E eu fico à disposição. Até mais, galera. Valeu! Valeu. Deixa eu fechar aqui. Onde que fecha? Stop. 20.